Bora pra nossa análise de primeiras impressões do episódio 4 da segunda temporada de House of the Dragon. Is not just a king or a queen. They are a protector. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de Dança dos Dragões, que é o título do quarto episódio da segunda temporada de House of the Dragon, indicando que agora, finalmente, começou de fato a Dança dos Dragões. Dragões lutando nos céus como se estivessem, sim, bailando. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que tem spoiler do episódio 4 aqui, não vou dar spoiler dos livros, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas se você ainda não assistiu o episódio que já está disponível na HBO Max, vai lá, assiste depois, volta pra cá. Bom, o episódio começa com o Daemon sendo assombrado por Harrenhal. Ele ainda tá lá, não consegue sair. A gente ouvia histórias sobre Harrenhal ser um castelo amaldiçoado, a gente viu o incêndio criminoso que aconteceu e as pessoas taxam isso como uma maldição, por conta do castelo mesmo ser algo temido em toda Westeros. E aqui a gente vai vendo o Daemon se enfiando nesse castelo e dá a sensação de que se ele não sair daí logo, ele vai ficar preso lá pra sempre. Né? Ele vai entrando como se estivesse num labirinto. Cada lugar que ele entra é uma sala diferente. Ele entrou numa sala e começou a ver a sala do trono. A gente sabe que ele estava sonhando naquele momento, mas as assombrações do passado dele continuam voltando. E aqui de novo nós temos a versão jovem da Rhaenyra, aquela interpretada pela Emilia Clarke, aparecendo para assombrá-lo, dessa vez vindo do Trono de Ferro, falando com ele em Valyriano, que é uma coisa que ele fazia muito mais com a versão jovem da Rhaenyra do que com a atual versão da Rhaenyra. A atual versão da Rhaenyra a gente vê falando com o Daemon em Valyriano só no finalzinho da primeira temporada, quando ela propõe o casamento, né? Que ela fala que os Velaryon são do mar e os Targaryen são do fogo. É uma cena fantástica, mas a gente teve pouco. Eu queria até ver mais, né? Da versão atual da Rhaenyra falando em Alto Valyriano com o Daemon, mas a gente tem a Rhaenyrinha conversando com ele em Alto Valyriano e começa a assombrar, jogar todas as verdades que ele não quer ouvir na cara dele. Ele vai lá, tenta matá-la, né? Ele mata de fato, mas a cabeça continua falando com ele porque é uma assombração, não é nada de verdade. E aí o Daemon acorda, a mão dele ele vê sangrando, mas depois ele olha melhor e não tá sangrando. E todas as cenas assombradas em Harrenhal estão sendo pra mim fantásticas. Essa demora é proposital, pra gente ter essa impressão de que o Daemon fica andando em círculos e não vai pra lugar nenhum, pra passar essa claustrofobia que o Daemon certamente tá sentindo. E eu comecei a sentir aqui, querendo que ele saia logo de lá, que ele tome noção do que tá acontecendo. Isso não tá rolando. E aí depois a gente vê o Daemon conversando com o Oscar Tully, que ainda não é o Lord Tully que precisa ser, né? O Daemon precisa falar com o Tully que manda pra receber os exércitos. Só que ele tá falando com o herdeiro. Por quê? Porque o atual Lorde está acamado basicamente no mesmo estado que o Viserys estava no final da primeira temporada, vivendo à base de um chá que só alivia a dor dele. Ele não consegue falar, não consegue raciocinar, não consegue fazer nada, mas ainda tá vivo. Ele tem que dar ordem, mas ele não tem saúde física para dar ordem. Então, os exércitos Tully estão travados. Não tem o que fazer. O Daemon até fala pro Oscar, que é um dos garotos, fala o seguinte: eu preciso que você mate o seu avô. E ele fala: não vou fazer isso porque eu amo meu avô me criou. Não é assim que a gente faz as coisas. Então, pro Daemon não serve de nada. Enquanto ele tá perdendo tempo em Harrenhal, sem conseguir montar os exércitos que ele precisa ali, ele está num ponto estratégico, ele conquistou um ponto importante, mas ele ainda tá lá, preso, né? E enquanto isso, os verdes estão armando a sua própria guerra. E agora o Daemon ele quer os exércitos dos Blackwood. Os Blackwood são aqueles que a gente viu no episódio anterior, que foram os responsáveis, junto com os Bracken, a começar a primeira guerra entre negros e verdes. Os Blackwood defendendo a Rhaenyra e os Bracken defendendo o Aegon. E aí nós temos a Rhaenys conversando com o Alyn, que foi o cara que salvou o Corlys, e eles vão cada vez mais mostrando a verdade escancarada aqui no nosso rosto. Eu não vou falar ainda sobre isso porque ainda não foi plenamente revelado, e aí se eu falasse seria um spoiler dos livros, mas basicamente aqui a Rhaenys deu uma aula a Catelyn Stark. No futuro, quando revelarem toda essa situação, por que a Catelyn? Catelyn, mulher de Ned Stark lá de Game of Thrones, passou por uma situação parecida e não soube agir com tanta destreza e honra quanto a Rhaenys demonstrou aqui, falando pro Corlys que o Alyn não tem culpa do passado dele, né? Deixo isso aqui, quem sabe sabe, quem não sabe saberá em episódios futuros, e aí eu comento mais sobre isso. E depois a gente vai para Porto Real. Porto Real a gente chega primeiro com a Alicent tomando um chá abortivo. Pelo menos ela também toma, né? Ela não só manda as damas de companhia da Helena tomarem depois que o Aegon faz as merda que ele faz. E aqui ela tá tomando por quê? Porque ela está grávida do Criston Cole e ela não pode ter filhos além dos que ela teve com Viserys. Agora ela tá se divertindo, ela não vai mais parir. O negócio dela era de parir reis, né? Herdeiros, príncipes e tudo mais. Agora não mais. Então ela toma esse chá abortivo. E em relação a essa menina da primeira temporada que recebeu o chá da Alicent, lá na época eu tinha falado que ela poderia ter dado um chá envenenado pra menina, para que a menina realmente não tivesse oportunidade de falar disso pra ninguém. Porque o Aegon fez uma coisa gravíssima, ele faz sempre, né? Só que isso não poderia vazar do castelo.
Só que no episódio da semana passada de House of the Dragon, a gente viu essa mesma menina trabalhando ali no bordel, onde o Aegon foi com os amigos dele, encontrou o Aemond lá, então ela não morreu. Ela tomou o chá abortivo e ela tá trabalhando agora na Baixada das Pulgas ali, tá? É a mesma menina e continua sofrendo muito, coitada dessa garota. O episódio de novo mantém aquele ritmo de vai pra Daemon, vai pra Aegon, vai pra Aemond, vai pra Rhaenyra, vai pra Baela, vai pra todo mundo, sabe? Ele fica mostrando como que os dois lados estão se mexendo, enquanto o lado da Rhaenyra ainda tá meio que tentando segurar as pontas, entender o que vai fazer, o lado do Aegon já tá indo. E aqui a gente vê a Baela falando com o conselho da Rhaenyra. A Rhaenyra ainda não está lá porque ela estava em Porto Real e agora estava voltando, né? E a Baela tá falando, ó, o Criston Cole tá indo pra algum lugar. Ela não consegue identificar pra onde tá, porque o exército dele tá fazendo um caminho que não é o caminho natural. A gente esperava que ele fosse pra Harrenhal e ele não está indo, né? E aí o conselho tem uma discordância, tem um cara que é puto escroto ali que levanta a voz pra Rhaenys também, só que a Baela mostra que ela é filha do Daemon, né? O cara fala, você deveria ter colocado fogo nele quando teve chance. Ela, por que você não vai lá e faz isso com o seu dragão? E aí a Rhaenys dá uma risadinha, porque certamente lembrou da Laena ali. Na primeira temporada teve uma cena deletada da Rhaenys com a Baela, que era bem importante na minha opinião, porque mostrava isso, a Rhaenys falando pra Baela que via muito a Laena nela, né, tipo, você é igual a sua mãe, eu tô vendo a minha filha aqui na minha frente. E essa risadinha da Rhaenys é basicamente isso, ela tá vendo a filha dela na neta dela ali, porque a resposta foi uma resposta não só de uma filha do Daemon, mas também de uma filha da Laena. Ela atravessada, língua afiada, o Jace também dá uma risadinha orgulhoso da esposa dele, mas um conselho se bicando desse jeito não é bom, e aí o Corlys chega pra botar ordem, e aqui foi revelado que a Rhaenyra ainda não nomeou uma mão, né? A gente estava falando disso, que a Rhaenys deveria ter sido nomeada mão, que talvez o Daemon seria, mas o Daemon, ele é o rei consorte, e a Rhaenys não foi nomeada mão, por mais que ela assuma essa posição aqui, a Rhaenyra não nomeou-a de fato. Acredito que deveria ter feito isso, mas não fez. Bom, esse conselho tem um pouco de paz quando chega o Corlys, mas tá todo mundo querendo agir logo ali, porque o Criston Cole vai ganhando força. E a gente vai pra guerra do Criston Cole, ele tá ali tomando a casa Draklyn, que é a casa de um dos membros da patrulha real da Rhaenyra, né? O pai dele, inclusive, é o Lord Draklyn, que depois amaldiçoa o Criston Cole. Aquilo foi fantástico, né? O Criston Cole, o que ele tá fazendo? Ele tá indo nos castelos menores da Rhaenyra, isso o livro explica bem, né? Que a Rhaenyra tinha aliados em ilhas, e aí como o Aegon não tem poder naval, ele não poderia chegar nesses. Mas os que estavam em terra, o Aegon, o Criston Cole, né, na verdade, que conduziu tudo isso, foi nos menores castelos que eram fiéis à Rhaenyra, atacando todo mundo. E ele dava duas opções sempre para os exércitos, ou vocês se juntam à minha causa, ou vocês morrem. Então ele ia aumentando as forças dele. Claro que tinha muita gente que preferia morrer do que trair a própria honra, mas tinha muita gente também que nem pensava duas vezes e ia, não, aqui é Aegon, é nós, não sei o que, nunca quis trabalhar pra Rhaenyra mesmo, não sei o que lá. Então nisso ele vai aumentando os exércitos dele aos poucos, né? De pouquinho em pouquinho ele vai no castelo, pega ali, uma galera já vai com ele vai no outro, pega ali, a gente viu isso acontecendo aqui com a casa Draklyn. E o Lord Draklyn não muda o juramento dele, e antes dele morrer, nas últimas palavras, ele amaldiçoou o Criston Cole, e o Criston sente, tá bom? Não é que o Criston ignora isso. Quando o Criston Cole vai dar o golpe final, ele fala, você está tendo uma morte mais honrada do que mereceria, né? E ele fala, e a sua se seguirá, né? Tipo, a sua vai vir daqui a pouco. O Criston Cole sente essas palavras vão grudar nele, tá bom? Isso gruda, tá? Ele não vai se livrar disso. E aí depois ele dá o golpe e ele segue fazendo isso, e agora ele mira Pouso das Gralhas. E aí a gente vai pro conselho do Aegon pra entender melhor isso que tá acontecendo. O Aegon tá completamente perdido, ele tá puto porque não conquistou Harrenhal, e aí eles estão falando, gente, Harrenhal tá tomando o tempo do Daemon. Ele não vai conseguir sair de lá tão cedo. Aquele castelo é assombrado. O Larys fala isso, e o Larys, que na verdade é o atual Lord de Harrenhal, mas ele tá longe, ele não quer saber justamente por isso. O castelo dá mais dor de cabeça do que solução. Só que se o Daemon conseguir dominar Harrenhal, dominar de fato, né, ele já tem Harrenhal. Só que ele tá preso lá, no labirinto, tendo visões, tá vendo? Viu a Laena uma outra hora, né? Então, se ele conseguir sair de lá, aí sim é uma boa vantagem pra Rhaenyra, mas por enquanto ele ainda tá preso lá, e isso faz parte da estratégia dos verdes. Deixar o Daemon preso em um canto, a Rhaenyra presa em outro canto, enquanto ela vai perdendo aliados, os verdes vão ganhando força e vão armando a sua guerra e ganhando cada vez mais poder. E nós temos um momento legal aqui nesse conselho, que é o Aemond falando valeriano. No final da primeira temporada ele fala alto valeriano pra assombrar o Lucerys no céu, né? Chama o Lucerys de Rauban, alguma coisa nesse tipo, que é garoto, né? Menino, filhote, alguma coisa assim. Assombrando o Lucerys mesmo, antes da Vhagar matar o Arrax e o garoto.
E aqui a gente vê o Aemond falando valeriano de novo com o Aegon. O Aegon fica puto porque descobre que o Aemond tá conversando com o Criston Cole diretamente. Então eles estão decidindo a guerra sem o Aegon saber, né? E aí o Aemond começa a falar valeriano, que é algo que o Aegon também deveria saber, né? Os 2 filhos Targaryen deveriam estudar valeriano. Só que o Aegon não estudou, não prestou atenção na aula, então ele mal entende o que o Aemond está falando e quando ele tenta falar ele não consegue. Então ele bota isso pro Aegon passar vergonha, ninguém mais está entendendo ali valeriano, talvez o Grandmaster estivesse entendendo também, mas era pro Aegon, o Aegon não sabe o que responder, porque ele não sabe falar o alto valeriano que ele deveria saber, e aí o Aemond sai por cima, enquanto o Aegon fica mais uma vez humilhado perante ao próprio conselho dele, que continua armando as guerras e todas as soluções, sem precisar do Aegon. O Aegon ele é uma mera figura ilustrativa ali nesse conselho. Então, quando ele estando ou não estando na mesa, não vai importar, os lords vão tomar as decisões que eles querem tomar. O Aegon ele é essa figura, esse fantoche que tá ali, só que ele tá puto de ter essa função de fantoche, né? Tanto que depois ele vai conversar com a Alicent e ela fala, você faz o que você sempre teve que fazer, nada. Você é a figura, você é o rei, vai ficar sentado no trono, vai deixar as outras pessoas tomarem as decisões por você e você vai ficar quietinho aí. O Aegon fica puto com toda essa situação, começa a beber e vai pro Sunfire, né? Só que isso é mais pra frente um pouquinho. Enquanto isso, a gente vê o Criston Cole seguindo nessa guerra dele, ganhando cada vez mais território, e ele decide atacar Pouso das Gralhas de manhã. Só que no começo do episódio a Baela falou, ele tá atacando à noite, tá se movendo à noite para os dragões não conseguirem atacá-lo, e de manhã ele se protege nas árvores. E por que agora ele quer atacar de manhã? Isso fazia tudo parte do plano. Ele chega no território que é mais perto de Pedra do Dragão, que é a ilha que os dragões da Rhaenyra estão descansando, né, onde ela guarda ali os dragões, e onde está a base dela, Rhaenyra. E lá ele quer atacar cedo, porque ele quer atrair um dragão, porque a Vhagar, maior dragão de todos, está esperando isso. Então a Vhagar está acampando, escondida no meio do mato. A Baela não viu ela quando estava voando ali com a Moondancer, ninguém viu. A Vhagar está lá. E o Criston Cole vai para campo aberto de manhã para vir um dragão de Pedra do Dragão, para quando esse dragão aparecer, eles chamarem a Vhagar para o combate, se garantindo de que a Vhagar conseguiria vencer qualquer dragão que viesse de Pedra do Dragão, né? Veio a Meleys, que é o dragão que venceria a Vhagar num X1 franco, tá bom? Poderia vencer, seria uma luta disputada, mas a Meleys tinha chance de vencer a Vhagar, sim. Só que esse plano começa a dar errado porque o Aegon, bêbado, subiu no dragão dele, o Sunfire, que inclusive é maravilhoso, um dragão dourado, lindo, e tem essa personalidade do Aegon também. Ele chega perto do Aegon, ele dá uma chifradinha, o Aegon dá uma risada, foi bem legal essa cena. Uma coisa que todos os Targaryen aqui, sejam eles verdes ou negros, tem que me encanta é essa relação com dragões, até por isso que eu queria ver mais da Dreamfire com a Helaena, né? A Helaena, tadinha, tá toda triste, perdeu um filho, e ainda não, a gente não tem essa aproximação dela com o dragão dela, e a gente deveria ver. Até o Aegon com o Sunfire aqui foi lindo de ver essa situação dele abraçando, subindo o dragão, só que ele sobe bêbado, né? E ele vai para uma treta que ele não deveria ir, atrapalhando todo o plano. Então o Criston Cole move os exércitos dele para o campo aberto de manhã para atrair um dragão. O conselho da Rhaenyra estava lá decidindo quem ia, o Jace quer ir, toma uma bronca, o Jace tá querendo lutar pela mãe dele, a mãe dele tá com medo de perder mais um filho, e a Rhaenyra fala que ela mesma vai. No livro é diferente, a Rhaenyra manda a Rhaenys, tipo, elas tem, tipo, não é que a Rhaenys se prontifica aí, a Rhaenyra escolhe a Rhaenys e que seria a escolha lógica, sem o Daemon ali, é a Rhaenys que tinha que ir, ela tem o dragão mais experiente, ela é mais experiente, então ela tem que ir. Aqui a Rhaenyra fala, eu vou, e aí fica todo mundo louco, não, você não vai, você não pode, não sei o que, a Rhaenyra, eu vou, a guerra é minha, e a Rhaenys fala, não, pode deixar comigo, o Corlys fica meio assim, a Rhaenyra não fala não, porque ela sabe que é uma boa ideia, mas ela não quer perder a Rhaenys ao mesmo tempo, ela admira muito a Rhaenys. Só que a Rhaenys vai, e a Rhaenys vai meio que nessa também de... Ela tá com medo, né? Tipo, não é uma situação normal, você vai encontrar... Ela sabe que provavelmente ela vai encontrar um outro dragão no caminho, que isso faz parte dos verdes querendo mostrar força. Só que dependendo do dragão, ela pode vencer. Ela sabia que o grande risco é a Vhagar, e que provavelmente a Vhagar estaria ali. Tanto que quando ela vê o Sunfire chegando, ela dá um sorriso de alívio, né? Fala, com esse aí eu posso fácil, né? Mas depois a situação vai se complicando. E aí a gente tem este grande momento, o primeiro enfrentamento desta temporada de dragão contra dragão. Se a gente não considerar o Arrax contra a Vhagar um enfrentamento, porque não foi um enfrentamento, foi um massacre, a gente tem o primeiro enfrentamento de toda a dança. Sunfire brilhante, maravilhoso, com o Aegon bêbado nas costas dele chegando. E uma coisa interessante aqui é que o Criston Cole tinha combinado com o Aemond os sinais, né? Quando aparecesse o dragão enviado pela Rhaenyra, as trombetas iam soprar, a Vhagar ia levantar e atacar o dragão, eles iam matar um dragão, beleza, X1 ali, ganharam um, era isso que eles estavam esperando,
né? E era o plano do Criston Cole. Quando ele vê o dragão vindo, ele dá o sinal, as pessoas começam a fazer o som e a Vhagar começa a se levantar, né? Meu irmão até chegou a falar, acho que o barulho do Sunfire fez com que o Aemond não ouvisse o sinal do Criston Cole, mas ele ouviu. Ele ouviu, a Vhagar começa a se levantar, aí ele olha pro céu, ele vê o Sunfire e fala, calma Vhagar, ainda não. Por quê? Porque ele não ouviu o sinal? Eu acredito, talvez ele possa não ter escutado o sinal, mas eu acho que ele ouviu sim, que ele já estava levantando com a Vhagar. E eu acredito que ele viu o Aegon e falou, deixa ele se fuder, eu vou depois. É uma coisa que a Viti tinha falado que poderia acontecer mesmo. No episódio da semana passada do nosso podcast, o Falar Morgulhos, que lá a gente conversa por mais tempo. Os episódios têm mais de 1h30 de duração. E ela falou que isso poderia acontecer. Porque pro Aemond, o Aegon estar morto é bom, porque ele é o herdeiro. Ele assumiria e o Aegon fica zoando ele quando vê ele bêbado lá e tudo mais. O Aegon é um puta de um cuzão com o irmão, né? Então quando ele vê o Aegon passando, ele, tipo, caralho, idiota. Mas ele fala pra Vhagar, fica aqui. E ele deixa o Aegon se fuder lá. E aí começa a treta. A Meleys arregaça o Sunfire, cai sangue do Sunfire em cima do exército ali do Criston Cole. Ela morde o pescoço, ela morde a asa. O livro descreve bem a mordida da Meleys na asa do Sunfire ali. E os dois se enrolam e caem, os dois caem. Só que a Meleys ela cai segura. O Sunfire, ele dá uma trombada ali, né? Ele quase cai nesse primeiro momento, sobe de novo, eles se enroscam. E aí a Vhagar chega. Só que a Vhagar chega com os dois enroscados, a Meleys e o Sunfire, a Rhaenys e o Aegon. E o Aemond faz o quê? Dracarys Vhagar. Ele manda um Dracarys no Aegon. O Aegon olha e fala, não, o Aegon sabe, o Aegon viu, né? Então se o Aegon acordar ali, a coisa vai ficar séria. Só que ele não tem muito respeito, é capaz das pessoas optarem pelo Aemond mesmo. E ele ataca os dois. E nisso, a Meleys consegue se desvencilhar. E o Sunfire cai fudido, deu dó do dragão. O Sunfire tava com uma asa capengando, pescoço todo zoado, virado, torto. Eu falei num vídeo que eu falo dos dragões que o Sunfire era o que mais sofria, é que a gente já viu. Primeira vez que ele aparece, ele já toma duas. Tomou da Vhagar e tomou da Meleys. E ele cai todo troncho ali, pegando fogo. Puf, beleza. O Criston Cole já sai voado, porque pro Criston Cole o Aegon morrer é ruim, é o rei, né? O Aemond quer que ele morra. Ele é o herdeiro próximo da linha de sucessão. Mas o Criston Cole, não. Né, ele sai correndo pra lá e aí começa a treta verdadeira, a treta da Meleys com a Vhagar. Primeiro que a Meleys conseguiu sair. Quando a Vhagar dá o Dracarys, a Meleys sai com a Rhaenys e elas poderiam voltar pra Pedra do Dragão percebendo a armadilha. Mas a Meleys pensa bem, ela pensa bem, né? É o dragão da filha dela ali, que era da Laena que tá atacando ela. Ela pensa bem e ela fala, Meleys, avançar. Atacar. E a Meleys volta. E de primeiro momento ela consegue derrubar a Vhagar, né? A Meleys vem por baixo, elas se enroscam e quem cai forte é a Vhagar, não é a Meleys. É a Vhagar que toma a pior queda. Tanto que ela se levanta depois matando um monte de gente no exército ali, mas a Meleys estava levando um pouco de vantagem, conseguiu arranhar a Vhagar aqui. As duas estavam se soltando fogo, foi uma luta realmente linda, foi fantástica de ver, parecia realmente um sol no céu, como é descrito nos livros, quando os dois se enrolam e ficam soltando fogo um no outro ali. Só que depois a Vhagar some, é isso que me impressiona aqui. Porque a Meleys podia subir muito para procurar a Vhagar do céu, e a Vhagar some. Um dragão velho, imenso desse, não devia conseguir sumir. E aí a Meleys, quando vai passar no castelo, a Vhagar vem, bem no estilo que ela fez com a Arrax e o Lucerys na primeira temporada, direto no pescoço. Né? Só que o do Arrax, o Arrax era mais filhotinho, as escamas dele eram mais frágeis, corta na hora, arranca na hora. O da Meleys não, a Vhagar vai mordendo e a Meleys vai, tipo... vai segurando ali, mas não tem muito o que fazer nessa hora, né? E aí a gente tem a Meleys olhando pra Rhaenys, tipo, meio que se despedindo, né? Não tem muito o que fazer ali. Aí a Meleys meio que chorando, acaba, ela faz barulho e aí a Rhaenys também se solta ali. E foi um negócio, tipo, que me pegou muito, sabe? Foi muito pesado, assim, foi foda. E aí depois disso, a gente vê o Aegon lá no meio, o Sunfire, parecendo uns destroços de dragão, né? O dragão tá vivo ainda, tá lá fazendo uns barulhos, nada meio estranho, coitado. E o Aemond chegou antes do Criston Cole ali, porque ele foi com a Vhagar, né? E tava tirando a espada pra matar o Aegon, porque ele ia virar o rei. O Criston Cole vê, impede. O Aemond, ele vê a adaga do Conquistador ali, pega, guarda e tudo mais. E aí ele vai embora e aí acaba o episódio, mas antes tem algumas coisinhas pra falar de outros núcleos aqui que eu deixei pro final do vídeo. Primeiro, o Daemon agora tá conversando com o William Blackwood, né? O Samuel Blackwood morreu naquela batalha do episódio anterior.
E agora quem manda ali é o William Blackwood, que é o cara da primeira temporada, o menininho. Vocês lembram que eu tinha falado que o menininho poderia ser o Samuel, que deveria ter sido e tudo mais? Agora a gente viu ele e ele lembra. Eu já tentei conquistar a mão da Rhaenyra. Antes dela casar com o Laenor, era aquele menininho da primeira temporada, esse cara que tá conversando aqui com o Daemon. E antes disso, o Daemon teve uma conversa com a Alice Rivers, né? Ele fala, mano, o que você é? Aí ela fala, eu trabalho aqui, não sei o que lá, e ela começa a mexer com esse misticismo. Ele pergunta se ela é um mestre porque ela gosta de poções, né? Isso também é bem ressaltado nos livros. Ela até lambe a mão dela com os bagulho ali, meio que a gente não sabe nem o que é, podia ser veneno. A gente não sabe, inclusive, quantos anos a Alice Rivers tem. Ela pode ter entre 30 e 400 anos, tá bom? Ela pode ser uma feiticeira, uma bruxa, tipo Melisandre, tá? Não descartem isso, porque ela conhece muito feitiço, ela tem poderes absurdos, assim. Ela tá mexendo com o Daemon num nível, e ela chega pra ele, dá um chá pra ele dormir, e é bizarro, né? Porque ela dá o chá pra ele dormir, e ele acorda na mesa. Então, tipo, ele apagou mesmo, apagou pesado. Numa mesa já de conselho ali, armando uma guerra com o William Blackwood já conversando com ele. Uma coisa interessante aqui é que aparentemente o Daemon vê as versões das pessoas que existem na cabeça dele. Então, quando ele vê a Rhaenyra da Emilia Alcock, a versão jovem, e não a Rhaenyra Emma Darcy, mostra que até hoje ele vê a Rhaenyra como aquela menininha que ele adorava brincar, que ele adorava provocar e tudo mais. E quando ele vê o Aemond de costas, aqui em casa a gente começou, é o Aemond, não, é o Daemon, não, ele tá se vendo, não, ele tá vendo o Aemond. E quando virou, eram os dois, tá ligado? Porque ele vê o Aemond como se fosse uma versão jovem dele. Como se fosse um ele caolho. Ele se vê no Aemond, sabe? Isso é muito foda. Porque a gente tem, de um lado, o Aemond toda hora falando lá com a mulher lá, que ele adora conversar e desabafar. Ele falando, eu fiquei muito feliz que meu tio queria me matar, meu tio me viu como um desafio. Ele só pensa no Daemon, ele é obcecado pelo Daemon. E a gente vê que o Daemon se vê no Aemond, né? Tipo, ele lembra dele quando ele era mais jovem, olhando o Aemond. Então, tipo, é muito foda, assim, porque tá armando de novo o confronto dos dois, com os dois sabendo que um é o maior rival, o maior perigo pro outro. Então, assim, os verdes eles estão ganhando mais força, mas o Daemon agora tá conseguindo lidar com Harrenhal para montar o exército que ele precisa. A Rhaenyra perdeu o primeiro grande dragão dela, já sofreu uma grande perda aqui, só que os verdes também, né? O Sunfire, do jeito que tá aqui, fio, pode esquecer. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que no episódio anterior, o Aegon, é dito que o Aegon estava usando uma armadura de aço valeriano. Aço valeriano é resistente ao fogo. Então, o Dracarys da Veigar, fogo de dragão também, né? Aço valeriano também é resistente a fogo de dragão. O Dracarys da Veigar pode ter queimado as partes do Aegon que ele não estava com esse traje, né? Então, meio do rosto aqui, um pouquinho, mas a maior parte deve ter sido preservada nessa queda. Nos livros, a armadura do Aegon nesse momento derrete junto com a pele dele, ele fica completamente desconfigurado. Mas como eles inventaram uma armadura de aço valeriano que não faz sentido, depois eu vou fazer um outro vídeo para explicar isso, ele está aparentemente preservado, um pouco mais preservado. A cara dele deve ter queimado um pouco, né, porque tinha uma parte aberta do capacete ali, mas a maioria foi protegida pela armadura. E outra coisa interessante aqui é que nesse episódio é a primeira vez que o Criston Cole é chamado de Kingmaker, né, o fazedor de reis, que é uma alcunha que ele recebe também nos próprios livros. E para finalizar também, a Rhaenyra contou para o Jace a canção de Gelo e Fogo, a canção que passa apenas de rei para herdeiro. O Viserys passou para ela, o Aegon nem faz ideia, os verdes não fazem ideia disso. Inclusive a Alicent tá maluca nesse episódio procurando profecias para ver se ela encontra essa história, mas ela não vai achar em lugar nenhum, porque tá na adaga. E a Rhaenyra conta isso pro Jace, porque agora ela viu que ela vai ter que ir pra guerra e que ela pode morrer a qualquer momento. Então ela já passou esse conhecimento para o herdeiro dela. Ela fala, eu deveria ter te contado isso no momento que você virou meu herdeiro, mas eu estou te contando agora. E uma coisa interessante é que o Jace ouviu falar dos perigos do norte quando ele esteve lá em Winterfell, na muralha, conversando com o Cregan Stark. Então ele já tem um certo conhecimento dessa ameaça gelada, né? E agora quando a Rhaenyra conta do príncipe que foi prometido da canção de Gelo e Fogo, o Jace já tem esse conhecimento que o Cregan passou para ele. Então ele já vai acreditar um pouco mais e já vai dar uma certa importância um pouco maior para tudo isso que a Rhaenyra tá falando. E ela justifica. Essa guerra que eu vou começar agora é uma guerra sangrenta. E eu não começaria isso simplesmente por um trono. Tem algo a mais, a canção de Gelo e Fogo. Então eu achei sensacional
Todos os momentos que eles citam a canção de Gelo e Fogo eu me arrepio muito, muito, muito. E nesse episódio foi mais uma e assim eu encerro o vídeo do episódio dessa semana, a Dança dos Dragões, que foi pra mim, de novo, repito, o melhor episódio de House of the Dragon que tivemos até agora, somando as 2 temporadas. Essa temporada terá 8 episódios, então chegamos na metade. Se inscreve no canal, curte o vídeo aqui e fique esperto também nos nossos canais de podcast para ouvir quando sair o nosso Falar Morgulho desse capítulo, porque certamente a gente vai contar muito mais curiosidades por lá. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.